Eu vou passar para vocês agora quais são os desperdícios dentro da filosofia Lean, que são muito falados, né? A filosofia Lean, para quem não conhece, é uma filosofia baseada no sistema Toyota de produção, onde busca a redução de desperdícios. Então, esses desperdícios, vocês podem, com certeza, vocês vão encontrar aí dentro do processo de vocês, porque eles são bem fáceis de serem identificados depois que vocês os conhecem. Vamos começar pelo desperdício de superprodução. O que é superprodução? É produzir uma quantidade maior do que a demanda. Então, você produzir para estoque. Então, para ficar parado. Por exemplo, vamos supor que nessa fábrica de canetas você faça uma produção e essa produção ela não tenha saída. O cliente resolveu não comprar mais, não saiu mais. Você sabe muito bem que quando você deixa muito tempo parado uma caneta, ela começa a falhar. Então, vamos supor que essa caneta fique muito tempo parada, ela começa a falhar, né? Então, o que acontece? Vocês podem até observar em algum momento nos supermercados, quando você tem um produto, né, e ele está próximo do vencimento, e aí o supermercado acaba fazendo algum tipo de promoção. É mais ou menos isso. Por quê? Porque você teve uma superprodução, produziu a mais do que o necessário. E a superprodução ela ocorre também entre processos. Então, quando você tem uma desconexão entre velocidades, né? Então, por exemplo, uma velocidade é maior que a outra, dentro de uma máquina tem uma velocidade maior do que a outra. Então, você percebe que você tem um processo, por exemplo, um processo A. Nesse processo A, você tem produtos, uma capacidade aí de, sei lá, de 1.000 kWh, certo? E aí tem o processo B, ele tem uma capacidade de 800 kWh. O que acontece? Uma superprodução, você produz para estoques intermediários. Então, a superprodução ela pode ser tanto processo final como processos intermediários. E existe também o desperdício de transporte de materiais. O que acontece? Imagine quando você tem linhas muito distantes, máquinas muito distantes. Então, você tem a máquina A e você precisa transportar esse produto até a máquina B. Você não consegue ter essas linhas conectadas. Ou até mesmo, às vezes, elas estão conectadas por uma esteira, né, uma longa esteira. O que acontece? Você está transportando esse material. Bárbara, tem como fazer diferente? Talvez eu possa colocar um equipamento, né, ao lado do outro. Não sei. Aqui eu não estou querendo dizer para vocês dar a solução do que fazer, mas sim como identificar esse desperdício. Então, esteiras muito longas para movimentação, processos muito longos, né? Então, tudo isso são exemplos de desperdício de transporte, tá? De mercadorias. Outro exemplo muito similar a esse é o desperdício de movimentação desnecessária. É quando você precisa se deslocar por algum motivo, né? Mas você precisa se deslocar. Então, por exemplo, eu tenho um processo onde eu preciso fazer uma análise de qualidade. O que eu faço? Eu pego esse produto na linha de produção, vou até muitas vezes outro prédio para fazer a análise da qualidade e retorno com ele. Então, assim, você se movimenta desnecessariamente, né? Então, por que eu não tenho, talvez, fazer uma checagem, uma máquina ao lado da linha, algum teste rápido que eu consiga fazer para que eu não tenha que fazer essa movimentação, tá? Outra coisa, já vi muitos processos onde você precisava chamar por exemplo, você tem chega o produto, né? Chega a matéria-prima, né? Na verdade, chega a matéria-prima na fábrica e aí fica lá o caminhão aguardando com aquela matéria-prima e alguém vai se movimentar para chamar esse caminhão para vir descarregar ele dentro do almoxarifado. Então, essa pessoa fica se movimentando. O que você poderia ter? Talvez você poderia ter um rádio, um telefone, um interfone, o que fosse, né? Então, assim, você acaba que se movimenta desnecessariamente. Outro desperdício que é muito encontrado dentro do processo é o desperdício por espera. Então, qual é esse desperdício? Então, muitas vezes, vou citar um exemplo muito simples e eu acredito que acontece isso com vocês. Produção, tudo tranquilo, máquina parou. Chama a manutenção e aí, enquanto a manutenção vem, faz todo o ajuste, os ajustes necessários, correções, as pessoas ficam aguardando, esperando, né, para realizar a sua atividade. Então, assim, ou seja, o produto está aguardando, espera para processar. Tá? Então, e isso afeta muito um indicador que muitos conhecem, que é a produtividade. Ok? Ou muitas vezes você espera para processar porque
a linha está programada para produzir algo, mas a matéria-prima não chega, ou a matéria-prima não foi liberada pela área da qualidade ainda, tem algum problema, ou demorou muito na análise. Então, as pessoas estão aguardando para processar o produto. E outro item que é bem comum, que esse é mais básico, mais fácil de ser identificado, que são as perdas por não conformidades no produto ou retrabalho. O que acontece? Gerei um produto não conforme, tenho que retornar ele na linha para reprocessar, né, ou retrabalhar. Então acaba que ao invés de eu ter utilizar o tempo para sair um produto bom, eu utilizei, né, o dobro do tempo para tirar um produto bom, certo? E temos o outro desperdício, que são desperdícios de estoques desnecessários. E aí a grande polêmica. Ah, eu preciso ter estoque zero? Não, ninguém está falando que tem que ter estoque zero. Você precisa ter o estoque necessário para que a sua linha não pare. Então, o estoque de insumos necessários para que a sua linha não pare. O melhor, o mundo dos mundos, é você receber o seu insumo já ao lado da linha, como acontece em muitas montadoras, né? O ideal é que você tenha processos conectados e não tenha estoques intermediários. O ideal é que você produza e já faça a expedição para o seu cliente. Mas muitas vezes, em muitos processos, você precisa ter estoques intermediários. Mas lembrando que é um desperdício, sim. Falamos então do oitavo desperdício, que é um desperdício que ele é bem polêmico, que é o não aproveitamento da criatividade, né, dos colaboradores, ou seja, não utilizar essas boas ideias dos colaboradores. Por que isso acontece? Porque muitas vezes a empresa não tem um programa de boas ideias, ou até mesmo muitas vezes os funcionários são ouvidos, mas eles não têm um retorno sobre essas suas ideias, né? Então assim, eu sou funcionária, eu sou operadora, dou uma ideia boa, poxa, meu gestor não me responde, ele, né, não vou mais dar ideia porque eu não tenho retorno das minhas propostas, se vai acontecer ou não vai acontecer. Então isso também é bem comum. Ou já participei muito, é engraçado, porque eu já participei de muitos treinamentos, né? Já dei muitos treinamentos. E aí quando tem toda uma equipe numa sala lá e a gente discutindo, o que podemos fazer, melhorias, análise de causa raiz, na Pareto e o que for, e vamos montar kaizens. E aí quando a gente chegava na linha de produção, a gente fala, então o que você acha de a gente fazer essa melhoria? Aí o operador falou, mas já há anos que eu falo para fazer assim, nunca ninguém me ouviu. Então isso eu escutei várias vezes no início, né, da minha vida profissional aí, das execuções de kaizens, de melhorias, porque é uma coisa que acontece, é muito comum, né? Então não aproveitar por algum motivo, né, vários motivos, essas boas ideias dos colaboradores.